todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou a professora Nilda Oliveira e, atualmente, eu estou como chefe do Departamento de Humanidades aqui do ITA. E esse é o nosso segundo ciclo de debates em Engenharia e Sociedade. Nós tivemos o primeiro ciclo no ano passado, foi muito interessante para nós e para os alunos. O ciclo resultou num livro, o do ano passado, e esse ano também a nossa expectativa é produzir um segundo livro com as falas ou com textos especialmente produzidos para tal. Nós contamos com o apoio da ITAEX, a quem nós agradecemos muito. A promoção é do Departamento de Humanidades do ITA e o apoio é da ITAEX. Hoje não vai ser uma única palestra, vai ser uma mesa organizada pelos professores Fábio Croco e Natália Jodas, que estão aqui, e chama Desafios da Soberania Digital e a Importância da Engenharia. Nós temos dois convidados, o professor Léo Cruz, da UFPA, minha alma mater. Então, muito bem-vindo, Léo. E o Yuri, que já fez o mestrado aqui, mas a Natália depois vai apresentá-los. Está circulando, eu vou logo adiantar, uma folha como essa, tem algumas cópias. Vocês devem capturar esse QR Code para fazer a confirmação da presença, certo? Sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Fábio Croco. Obrigado, Nilda. Gostaria de agradecer à professora Nilda e ao professor Delmo, que são os organizadores aqui desse segundo ciclo. Agradecer à ITAEX pela continuidade do apoio. Tá? Para mim, professora Natália, que somos organizadores desse encontro, dessa tarde, é um prazer a gente trazer aqui novamente um tema atual, e que circunda a área de ciências sociais. O ano passado, a gente organizou o encontro intitulado LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados e Inteligência Artificial, e com a professora Cristina Godoy, da USP. Tá? E foi um encontro muito interessante. De certa forma, a gente continua aqui trazendo discussões nessas reflexões sobre as tecnologias digitais. Tá? Então, hoje, a gente tem esses dois convidados, o professor Leonardo e o professor Yuri, que vão ser devidamente apresentados na sequência, e que são aí pesquisadores e que atuam com foco na construção da soberania digital. Só para explicar um pouquinho o formato dessa mesa. Tá? Eu vou ter uma fala aqui introdutória, em torno de 15 minutos, aproximadamente 15 minutos, trazer algumas reflexões iniciais e o motivo da gente trazer esse tema aqui. Tá? Depois, Leonardo e Yuri, em torno de 20, 25 minutos, e a gente tem, no final, em torno de 40 minutos para um debate, para todos aqui participarem desse debate. Então, sem mais delongas, eu inicio aqui algumas reflexões iniciais para contextualizar essa questão. Tá? Então, a gente acompanha aí desde as décadas finais do século XX, a revolução microeletrônica, o avanço das tecnologias digitais, mas nos últimos anos a gente presencia o avanço dos sistemas algorítmicos e de inteligência artificial baseadas em machine learning, com destaque para o modelo de aprendizado de máquina, Large Language Model, também intitulado aí o LLM. Esse modelo treinado para aprender a partir de enormes bases de dados gera, por exemplo, linguagem de conversação com humanos e contexto para obtenção de respostas em plataformas de IA generativa. As tecnologias de inteligência artificial, de conversação, ou as que criam imagens, como ChatGPT, Gemini, Copilot, DALL-E, Midjourney, dependem de um LLM para funcionar. Essa rede neural torna os sistemas de inteligência artificial capazes de analisar informações em bases de dados e convertê-las em respostas de texto, imagem, vídeo, código de programação e outras. O avanço das inúmeras tecnologias digitais tem promovido transformações significativas na produção, no trabalho, na política,
na cultura, na produção de conhecimento e nas relações sociais. E, na atualidade, né, é um dos pilares políticos e econômicos da nossa sociedade. Mas o controle do desenvolvimento, tá, desse desenvolvimento, está concentrado em países desenvolvidos e, mais especificamente, é guiado, né, direto e indiretamente pelas chamadas Big Techs, que são grandes empresas, né, de tecnologia e inovação que atuam globalmente, que dominam o mercado digital, que são base, né, para a extração de dados e que, direto ou indiretamente, estão envolvidas em escândalos de vigilantismo, de espionagem, né, conforme denunciou o Edward Snowden em 2013 e tantos outros casos, e que influenciam politicamente Estados-nação. Né? Vide caso aí de influência do Google e Telegram em relação ao PL 2630 de 2022, que trata, né, intitulado aí de PL das fake news, né, mas que traz uma regulamentação para as plataformas digitais. E o caso, né, super atual da empresa X no Brasil. Esse poder concentrado nessas empresas, em seus países de origem, implicam independência tecnológica dos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Essa dependência nos impõe sérios desafios, pois impactam a nossa lógica produtiva, econômica, laboral e a autonomia, né, nossa autonomia, autodeterminação e controle, né, dos nossos próprios processos informacionais, tá, que são o fundamento da soberania digital. Então, o que é isso, né, soberania digital, que está aqui no título da nossa fala? Então, aqui baseado num estudo, né, do professor. Alô? Voltou. Então, aqui uma citação, né, baseada na fala do professor Leonardo Cruz. Soberania digital refere-se à autonomia e ao controle de um país, que um país possui, sobre seus próprios dados, informações e infraestrutura digital, garantindo que suas políticas, leis e regulamentações sejam aplicadas sem interferência de empresas estrangeiras ou de infraestrutura externa. Isso envolve o domínio e a gestão de recursos tecnológicos essenciais, bem como a capacidade de definir normas, regulamentações e políticas relacionadas à tecnologia. Tá? Então, dada a importância dessa questão, nos últimos anos, essa discussão tem, né, crescido, né, não só no Brasil, no mundo todo, né, então aqui também, há diversos aí movimentos atuais, acadêmicos, políticos, preocupados com a questão da soberania digital no Brasil. Tá? E essas reflexões trazidas da academia, né, de pesquisas e também de movimentos pró-soberania digital, citam algumas implicações dessa não soberania. Tá? Então, cito apenas alguns aqui para contextualizar. Né? Então, se a gente olhar na face econômica, né, a gente pode pensar que sem essa soberania, né, nós perdemos dados que são insumos, né, e base para a construção das nossas próprias empresas e nossas próprias soluções tecnológicas. Ou seja, a concentração da oferta de tecnologia por empresas transnacionais cria uma relação de dependência e reduz a diversidade do mercado e limita as ofertas produzidas no Brasil. Uma face política, né, que eu já citei aqui um pouco, a questão da vigilância e coleta de dados sensíveis da nossa população, que estão relacionadas, né, com esses casos, né, que eu apontei, né, de espionagem. Oi? Voltou. De manipulação e influência política, né, e legislativa. Então, um exemplo interessante, tá, só para citar aqui, não sei se todos sabem, que envolve, né, tanto questões econômicas quanto políticas, o caso da entrega de dados dos servidores públicos federais, né, civis e militares, que utilizam o chat do aplicativo de governo SouGov. Né? Os dados estão na base de dados da IBM, um sistema chamado Watson. Né? Então, esses nossos dados, dos servidores públicos federais, civis e militares, servem para prover o aprendizado de máquina dessa ferramenta da IBM. É uma face cultural, tá? Envolvendo educação, ciência e tecnologia, algo que acredito que o professor Leonardo Cruz vai aprofundar, que atualmente, tá, segundo o Observatório de Educação Vigiada, tá, que o professor Leonardo Cruz faz parte, em torno de 80%
80% das instituições públicas de ensino superior do país têm seus e-mails institucionais alocados em servidores privados, localizados fora do país e que são gerenciados por empresas envolvidas aí no lucrativo mercado de coleta, análise e comercialização de dados pessoais. A Google é o maior player desse mercado e armazena 72% dos e-mails institucionais das universidades públicas do Brasil. A outra grande, né, é a Microsoft, né, que tem em torno de 8%. Né? Então, esses são alguns dados, algumas faces, né, da nossa não soberania. Então, uma outra citação aqui para contextualizar essa questão é essa aqui. Então, quem controla o software, o hardware e a conexão. Quem controla o software, o hardware e a conexão de rede, controla o mundo digital. O controle sobre as interfaces digitais também modula as possibilidades de interação entre todos, porque as linhas de códigos funcionam como leis que estipulam regras para a relação entre indivíduos. Quem controla o armazenamento e a troca de informações dispõe de meios para extrair valor e gerar lucro com o uso delas. Assim, aquele que detém e vende essas tecnologias possui mais poder do que quem as compra, pois o usuário não tem poder para alterar o modo como o código está escrito ou como o serviço será executado. Então, algumas reflexões bem introdutórias sobre essa questão. Esse debate motivou o professor Leonardo, o professor Felipe Saraiva, que não está aqui, que é professor de computação da UFPA, e eu. Né, nós escrevemos um trabalho, apresentamos num evento, na 15ª Jornada Latino-Americana de Estudos Sociais, Ciência e Tecnologia, e ao desenvolver essa pesquisa, nós fomos motivados a trazer esse debate para cá. Tá? Motivados por dois motivos. Né? Primeiro, pelo motivo da importância, né, da engenharia para a discussão da soberania digital. E o segundo, pelo fato dessa discussão não estar presente na nossa instituição. Então, a gente fez aí uma pesquisa com professores, principalmente da computação, com alunos da computação, e a gente notou que esse é um assunto que não se encontra devidamente colocado. Tá? Depois eu vou falar mais sobre isso. Então, falando um pouquinho aqui sobre a importância, né, da engenharia nesse debate. Né? Então, a gente percebe que um acirramento, né, da desigualdade na produção tecnológica. Essa desigualdade gera, né, uma ampliação de dependência tecnológica, e isso afeta tanto a nossa capacidade produtiva, quanto os empregos industriais e tecnológicos, ou seja, afeta o mundo do trabalho, da engenharia. Tá? Outra questão importante, né, engenheiros e engenheiras, em sua posição privilegiada, né, frente ao processo de produção tecnológica. Vai voltar. O outro também você vai. Vamos tentar esse aqui. Então, seguindo aqui. Engenheiros e engenheiras, né, em sua posição privilegiada, frente a esse processo de desenvolvimento tecnológico, devem estar atentos, né, a esses processos econômicos, políticos, sociais, tá, que envolvem essa produção. Mais ainda, né, engenheiros e engenheiras são atores sociais importantes, que possuem conhecimento técnico e prestígio social na tomada de decisões relacionadas às políticas de desenvolvimento científico e tecnológico. Então, são agentes, né, lideranças fundamentais na construção dessa soberania digital. Né? E consideramos, então, que a necessidade desses profissionais, né, desenvolverem soluções tecnológicas inovadoras, socialmente includentes e justas e ambientalmente sustentáveis. E a necessidade, né, do engajamento desses profissionais nos debates, né, nesses debates políticos, sociais, visando aí construir um futuro digital mais autônomo e mais democrático para o Brasil. Tá? O segundo fato, né, que nos trouxe aqui essa reflexão, está colocado aqui de uma maneira muito sintética, né, numa pequena pesquisa que a gente fez nas nossas instituições. Poucos alunos, né, participaram, aí 20 alunos do ITA, esses são alunos da computação, mas o que nos chamou a atenção é o fato de
todos os alunos do ITA responderem que nunca ouviram falar, não conhecem, não tiveram uma reflexão sobre soberania digital em disciplinas obrigatórias ou eletivas, ou seja, esse é um não assunto nas disciplinas. E mais, os 20 também disseram que não tiveram nenhuma reflexão ou discutiram essa temática extracurricularmente, né? E aqui, né, 7 respondentes do ITA disseram que acham o tema importante e 5 disseram que não é importante. Tá? E os outros que não responderam nem sabiam o que era a temática. Então, isso nos alertou e nos trouxe aqui essa reflexão, né, de trazer essa temática aqui. E, por fim, tá, eu gostaria de lembrar aqui uma fala de um professor da UFMC, chamada Sérgio Amadeu, que é um... Tem que ficar com 2 microfones, aí um para, outro você pega o outro. Um pesquisador importante nessa discussão, tá, que ele aponta, né, que ele lembra aí, olhando, né, analisando a história, que no Brasil nenhuma ação na direção de desenvolvimento e autonomia tecnológica foi realizada sem esforço, sem luta política, né, e sem enfrentamento de interesses político-econômicos internos e externos, né. Então, a gente pode citar aqui, né, a construção, né, da Companhia Siderúrgica Nacional, fundamental para a industrialização do Brasil. A gente pode citar aqui a construção da Petrobras, né, depois de uma longa campanha do Petróleo é Nosso. A gente pode citar aqui, fundamentalmente, a criação do ITA e da Embraer. Então, né, no que tange aqui a questão da soberania digital, nós podemos nos motivar aqui pelo esforço e pelo pioneirismo, né, do Casimiro Montenegro Filho, que propôs a construção de aviões em uma época em que no Brasil não tinha sequer uma fábrica de bicicletas, né? Todo mundo conhece essa frase, mas mostra, né, a importância desses grandes debates sociais, políticos, né, que envolvem o desenvolvimento científico e tecnológico. E aí, por fim, eu coloquei aqui algumas questões, né, norteadoras, provocadoras, tá, que vão guiar, de certa forma, essa conversa, mas não é, né, nossos convidados não vão respondê-las de todo, porque são norteadoras para todas as nossas reflexões. Então, são essas, né? Qual a condição nacional de desenvolvimento de tecnologias digitais? Qual a nossa condição em relação ao poder das Big Techs? Que soberania digital queremos? Como construí-la? E qual o papel da engenharia nesse processo? Tá? Algumas questões para a gente ouvir aqui os nossos convidados e depois seguir para um debate. Tá? Obrigado. Eu vou passar a palavra à professora Natália e ela vai fazer aqui a apresentação dos nossos convidados. Obrigada, professor Fábio. Muito obrigada pelas elucidações aqui. Foi muito importante trazer essas definições, essas perguntas norteadoras e esses conceitos, né, para a gente partir para um debate mais aprofundado aqui. Então, de imediato, eu vou fazer brevemente a apresentação dos nossos convidados, os quais eu já os chamo para compor aqui a nossa mesa. Então, inicialmente, o professor Dr. Leonardo Ribeiro da Cruz, que é professor adjunto de Teoria Sociológica no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Pará. Ele também é pesquisador do Observatório Educação Vigiada e coordenador do Grupo de Pesquisa Laboratório de Estudos Sociotécnicos, também da Universidade Federal do Pará. Por favor, seja bem-vindo. O nosso outro convidado, que vai falar após, é o Yure Anderson Alves da Silva Queiroz. Ele é graduado em Física e mestre em Ciências de Materiais pelo ITA. Atualmente, está iniciando o doutorado em Inovação e Tecnologia pela Unifesp, daqui de São José dos Campos, com o objetivo de desenvolver tecnologias sociais voltadas para o bem viver. É membro da COLAB, Laboratório Cooperativo de Redes Livres, e sócio fundador do Sítio do Astronauta, que atuam com o objetivo de apropriação da ciência e da tecnologia por meio da cultura hacker. Seja bem-vindo também. Eu passo imediatamente a palavra para vocês. Obrigada. Muito obrigado. Deixa eu pôr. Eu vou precisar pôr um cronômetro aqui, porque senão vou desembestar de falar aqui. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite.
de estar aqui e de poder discutir esse tema aqui no ITA. Eu sou sociólogo, sou formado em Ciências Sociais, com pós-graduação, mestrado e doutorado em Sociologia. E, como sociólogo, a minha apresentação aqui vai ser mais para problematizar essa questão da soberania digital, dificultar do que ajudar a gente. Na verdade, é um pouco dos dois. Mas a ideia aqui a ideia da minha apresentação é a gente poder pensar na prática como poderá se configurar essa questão dessa disputa pela soberania digital no Brasil e, principalmente, quais as dificuldades que a gente tem para implementar isso. Primeiro, eu queria agradecer o Croco pela introdução, que me poupou um pouco aqui, vai facilitar um pouco aqui a minha apresentação. A gente sabe que soberania ela é um conceito da ciência política e ela é uma condição essencial para a formação do Estado moderno. Né? Ela diz respeito à autonomia que os Estados têm de construir de criar e executar a sua própria legislação. Ele é um conceito, soberania é um conceito que é muito perigoso se a gente discutir ele sozinho, porque não diz respeito a como essa soberania ela é praticada, a governança dessa soberania. Então, um Estado autocrático pode ser um Estado soberano, né? Um Estado autoritário pode ser um Estado soberano. A gente tem isso presente, a gente tem o enriquecimento conceitual na questão da soberania para Estados democráticos. Isso está presente na nossa Constituição de 88, né, que define soberania externamente como a autonomia de um Estado, né, para criar e executar suas próprias leis, né, então, sobre os princípios de não intervenção e os princípios de autonomia dos povos, mas ela define também a soberania internamente como soberania popular, a partir da ideia de que o poder emana do povo e que é exercido pelos seus representantes eleitos. Então, a construção da soberania no Brasil, a construção da soberania em Estados democráticos, elas estão sempre relacionadas a uma ideia de construção popular e autonomia. E é a partir desse conceito que a gente está discutindo aqui soberania digital. Então, no momento, a ideia da soberania digital, como bem exemplificou o Fábio, tem a ver com a capacidade do Estado, do Estado brasileiro, de conseguir legislar sobre a atuação das empresas de tecnologia no Brasil. Então, você ter capacidade de regular as relações técnicas, tecnológicas, que começam a surgir a partir de usos de novas tecnologias. E também a autonomia, você ter uma autonomia de infraestrutura digital para que o país consiga exercer essa soberania. Então, isso não tem a ver só com a ação direta do Estado, mas a condição que o Estado tem para exercer essa soberania. Então, a gente tem aí um duplo objetivo aí com a nossa questão da soberania digital. Mas, se a gente entende, consegue conceitualizar isso, e é uma ideia que está sendo muito ventilada, e o conceito de soberania digital é um conceito que está sendo muito estudado, ou pelo menos muito citado, muito ventilado nas discussões sobre a construção da internet no Brasil. A gente tem que pensar também, praticamente, como se exerce isso. Um dos exemplos de como a soberania, essa ideia de soberania está sendo muito ventilada, é esse exemplo da Oracle. Essa aqui é da Oracle ou da Microsoft? Da Microsoft, vendendo espaço em nuvem, computação em nuvem para estados usando o termo soberania.
né? A gente vai ver que não existe soberania se o Estado usa uma infraestrutura de uma empresa situada fora do país. A dependência, né, do Estado para garantir a sua produção a partir do funcionamento de uma mercadoria produzida por uma empresa limita muito a possibilidade da gente ser soberano. Tem uma outra, essa aqui é da Oracle, também vendendo serviços em nuvem para instituições públicas a partir dessa ideia da soberania digital. Então, é uma ideia que está sendo muito falada, mas que a gente tem que pensar como ela está sendo utilizada, né? Então, eu vou falar aqui um pouco, deixa eu ver qual que é o próximo. Essa é sobre a decisão do Twitter, né? O caso do Twitter, o caso do X, né? No Brasil, que aconteceu semana passada, a gente está vendo sobre isso, diz muito sobre essa questão da possibilidade do país fazer valer suas leis dentro de um ambiente digital que é controlado por empresas de fora. Como regular as relações que estão sendo feitas dentro do Twitter, ou dentro do X, que não só dentro do X, mas dentro, né, de grande parte das redes sociais, como fazer valer as leis nacionais dentro desse espaço, né? E a gente viu o que aconteceu, né, com Elon Musk, com o X e com a tentativa de contornar a execução das leis nacionais dentro do seu espaço, né, fechar o escritório aqui, não ter representantes legais aqui, para impedir a execução das leis nacionais dentro do seu ambiente digital. E isso, né, a decisão do Moraes, essa notícia está dizendo isso, né, que os juízes e as pessoas que estavam discutindo isso conseguiram enxergar essa impossibilidade de legislação sobre o X a partir dessa ideia da soberania digital. E isso abre espaço para um primeiro questionamento que a gente tem que fazer se a gente está querendo construir um país digitalmente soberano, que condições que o Brasil tem para fazer isso, né? Primeiro, o Brasil, ele não só o Brasil, mas o sul global em geral, ele é muito lucrativo para as empresas Big Tech. A gente vai ver, quando eu for mostrar os dados da pesquisa que eu faço sobre as universidades, que o Croco adiantou, a gente vai ver que a baixa legislação do sul global e a falta de recursos que a gente tem, eu vou falar um pouco sobre isso depois, abre espaço para que empresas ofereçam serviços, a infraestrutura digital, principalmente para os serviços públicos do Brasil, né? E isso faz com que a execução desse serviço dentro dessas redes começa a fazer parte da lucratividade dessas empresas, né? Hoje, as universidades brasileiras estão pagando para a Google ou para a Microsoft, majoritariamente para a Google, né? A UFPA está pagando 1.300.000 por ano para ter uma licença para continuar utilizando a cloud da Google, né? Então, a gente tem empresas, grandes empresas internacionais, uma das mais lucrativas do mundo, que controlam um mercado digital a partir da centralização desse mercado de fora. Então, a gente tem empresas como a Google, como a Oracle, como a Amazon, que monopolizam certos tipos de serviço. E, a partir do momento que elas centralizam isso, o mercado nacional se torna uma grande fonte de dados da Google, dessas empresas. Isso aqui é uma outra coisa. Vou continuar aqui. E, a partir disso, as empresas começam a agir politicamente para assegurar essa centralização do mercado.
né? Então, acho que 2 para cá. A gente viu, por exemplo, na PL 2630, que foi chamada de PL de fake news, mas, na verdade, o que a PL 2630 queria legislar é sobre a possibilidade de execução das leis brasileiras no ambiente digital. Ela sofreu um lobby imenso das Big Tech, majoritariamente da Google, que se associou a políticos conservadores, a princípio, mas depois, né, entrou vários espectros políticos, para fazer uma bancada, que hoje chama Bancada Big Tech, para defender os interesses delas dentro do Congresso. A Google é uma grande lobista. Se a gente for ver as cartas de lobby dos Estados Unidos, a Google é uma das maiores lobistas dos Estados Unidos. Ela investe mais em política do que em empresa de petróleo nos Estados Unidos. Quando estava se discutindo a regulação da proteção de dados pessoais na Europa, a Google foi a maior lobista da Europa, né? Mas, né, não deu certo, a Europa conseguiu implementar uma lei poderosa de proteção de dados pessoais lá, que impede o modelo de negócio da Google. A Google não pode, ela tem baixíssima, isso força para a gente, né? Porque se elas são proibidas lá, parte da lucratividade delas a gente começa a se tornar parte da lucratividade delas, mas a Google tem baixíssima adesão, por exemplo, nos serviços públicos da Europa. Eu vou falar um pouco aqui sobre as universidades, porque a Lei Geral de Proteção de Dados impediu que dados de cidadãos europeus fossem transferidos para os Estados Unidos, para data centers dos Estados Unidos. E não tem como a Google operar o modelo de negócio delas se ela não levar esses dados para os Estados Unidos, porque ela utiliza das leis de segurança e de proteção de dados dos Estados Unidos para lucrar com a coleta e análise de dados. Isso fez, por exemplo, o Croco falou sobre o Brasil, que 80% das universidades públicas estão com servidores da Google. Na Europa, menos de 1% das universidades públicas estão com servidores da Google. Nos Estados Unidos, você tem 4% das universidades públicas com servidores da Google. Né? Eles têm uma proteção de dados, principalmente dados produzidos nas universidades, muito maior que a gente. Isso faz com que todo o sul global seja alvo da lucratividade dessas empresas, e elas utilizam a sua organização política para impedir que uma regulação impeça essa lucratividade. Então, a gente viu, né, a formação e as Big Tech impediram que a PL 2630 fosse para frente. Isso aqui é uma notícia sobre essa bancada digital aí, que agora começa a chamar Frente Digital, né, que agora está atuante dentro do Senado, principalmente com o Marcos Pontes, que está fazendo discussões, discussões sobre a questão da soberania digital, levando só majoritariamente representantes das empresas, né, com uma discussão meio chapa branca ali no Senado. Aqui, uma eurodeputada veio para o Brasil na época da discussão do PL 2630, e ela ficou assustada com o tamanho do lobby que a Google estava fazendo, as Big Tech em geral, estavam fazendo para barrar essa lei. Né? E ela disse que o lobby feito por essas empresas, ela foi maior que ela já viu. Eu participei de um evento com um lobista da Google, feito pelo Comitê Gestor da Internet, e ele era um cara que ele viajava país por país. Ele estava vindo da Filipinas quando ele veio para o Brasil. Ele veio para o Brasil na época do 2630, da discussão, e ele ia de país em país montando cenários políticos favoráveis a ele em qualquer lugar que estavam discutindo regulação da internet, para fazer valer aí os interesses da empresa, e investindo muito dinheiro. Né? Porque o investimento em lobby, que é o investimento político que as empresas podem fazer, é um investimento como qualquer outro. Então, é um dinheiro que é investido buscando lucro, né? Para a defesa aí dos seus interesses. Tem que virar porque está no outro computador. Aqui são os dados da minha pesquisa. Né? Como o Croco já adiantou, eu faço parte de um grupo chamado Educação Vigiada, que a gente mapeia as universidades públicas que
a gente mapeia os servidores, os data centers, né, de e-mails das universidades públicas. Então, a gente mapeou o Brasil, depois a gente mapeou a América do Sul, expandiu para a América Latina, mapeou o continente africano, e agora está coletando dados da Europa, dos Estados Unidos, porque a gente quer entender a atuação global dessas empresas em regiões diferentes do globo. Né, como essas empresas atuam nos Estados Unidos, na Europa, e como essas empresas estão atuando na América Latina e na África. É gritante a diferença. Né? No Brasil, na América Latina, a questão é essa. Né? 76% dos domínios válidos das instituições públicas de ensino superior da América Latina direcionam suas mensagens para servidores da Google ou Microsoft. Isso é, a gente tem, né, eu tenho um e-mail @ufpa.br, mas o domínio, o endereçador MX, né, MX Record, né, ele direciona as mensagens do domínio da UFPA para servidores da Google, que estão em vários lugares do mundo. Tem servidores na Irlanda e nos Estados Unidos, a da UFPA. Né. No Brasil, a situação ainda é pior. Né? 83% dos domínios pesquisados utilizam soluções da Google Microsoft. Né? Então, isso em universidade pública, universidade federal, universidade estadual e institutos federais de pesquisa. Então, isso quer dizer que 83% das trocas de mensagens de pesquisa e de educação das universidades públicas estão armazenadas em servidores externos, fora do Brasil, fora do controle institucional das universidades e dependendo do funcionamento de uma empresa privada. Então, é por isso que eu coloquei esse slide aqui, que eu passei, da CrowdStrike. A gente viu, mês passado, foi isso? Foi. Que um erro de atualização da Microsoft causou um problema global, um crash global informacional, que alterou serviços públicos do mundo todo. Porque há uma grande dependência de uma boa parte dos serviços públicos a uma só empresa. E uma empresa de fora, em que os gestores desses serviços públicos não têm o que fazer em relação a isso. Esse é o perigo que acontece em toda centralização de serviços informacionais. A depender, se por acaso acontece algum problema com a Google, ou a Google decide não atuar mais no país, ou algum problema técnico da Google vai afetar todas as universidades públicas do país, quase todas. O ITA não, o ITA está nesses 17%. Mas vai afetar o funcionamento de 83%, pelo menos, né, de 74% das universidades do país. E a gente pesquisa universidades, mas isso, se a gente for pesquisar saúde pública no Brasil, os dados do SUS estão na Amazon. Se a Amazon falhar, a gente vai ficar inoperante. Os dados do judiciário estão na Google. O judiciário usa Google Meet para as reuniões. O STF usa Google Meet. Né? A gente estava conversando com isso, o Fábio falou sobre a dependência dos militares da Amazônia com a Starlink. Né? A gente não pode bloquear a Starlink do país, porque senão os militares não conseguem se comunicar. Porque eles o funcionamento da comunicação militar na Amazônia depende do funcionamento de uma empresa, que não é nacional, que não segue as leis nacionais, que está com vários problemas aí para seguir as leis do Brasil, e se houver algum problema nessa empresa, que não é difícil, né, a gente fica inoperante. E o maior problema, eu estudo isso nas universidades, o maior problema disso é que a gente não tem condição de retornar os servidores privados, os servidores das próprias universidades, né? Porque como era antes, como é aqui, né? Os servidores do ITA estão aqui no ITA,
Né? Assim, tem um controle operacional dele muito maior do que a CETIC da UFPA. Né? Aí, né, então você tem os problemas externos. Né? Tudo isso que eu estou falando o Brasil precisa resolver os seus problemas de infraestrutura politicamente, porque é como essas empresas estão agindo. Né? Elas estão tentando assegurar o seu controle do mercado politicamente. Só que a gente também tem uma série de problemas internos que impedem a gente ser um país digitalmente soberano. Um deles a adoção das políticas de austeridade, principalmente relacionadas ao serviço público. Né? Nas minhas pesquisas sobre como que a gente chegou na situação, né? Então, uma das questões que a gente sempre coloca é como que a gente chegou aqui? O que aconteceu? O que foi acontecendo que em tão pouco tempo a gente perdeu a capacidade de gerenciar nossas próprias informações e teve que privatizar isso, terceirizar isso? Né? Uma das questões é isso. Né? Todas as entrevistas que eu fiz com os gestores de tecnologias informacionais das universidades, eles disseram a mesma coisa: a gente não tem dinheiro para ter servidor. A CETIC, vou dar o caso da CETIC lá. A CETIC é Centro de Tecnologias Informacionais das Universidades Federais. Né? Vou dar o exemplo da UFPA e da Unicamp. Eu fui entrevistar o cara da UFPA momentos antes dele fazer o acordo com a Google. Ele estava em caminho de fazer o acordo com a Google. Ele falou que a UFPA estava com 4% de espaço livre nos servidores de e-mail deles. 4%. Se a gente tem um e-mail pessoal e tem 4% de espaço livre, a gente já fica desesperado. Imagina uma instituição pública. A UFPA é uma das maiores universidades do país, em número de alunos, e tem campo espalhado pelo Pará inteiro. A CETIC começava, ela não tinha orçamento. Né? Toda vez que começava o ano, elas não tinham, tudo que a CETIC tinha que conseguir era via edital, porque ela não tinha um orçamento próprio. Então ela estava vendo, né, os gestores estavam vendo o sucateamento do seu parque tecnológico e a impossibilidade de melhorar esse parque tecnológico, de fazer um upgrade, de comprar. Eles não tinham dinheiro para comprar a garantia dos servidores mais, para renovar a garantia dos servidores. Eles não tinham pessoas para gerenciar o parque tecnológico deles, para gerenciar um servidor de e-mails. Tudo isso porque a gente passou por um histórico de corte de gastos das universidades, cortes, contingenciamentos de gastos, principalmente gastos de infraestrutura. É isso que diz isso é uma pesquisa feita pelo Só Ciência da Unifesp. Né? E ela diz que caiu mais de 80% de 2013 até 2023, 83% de orçamento de infraestrutura das universidades federais. Esses cortes incidem diretamente na capacidade dessas universidades de gerenciarem seu parque tecnológico. E a falta disso abre caminho para as empresas Big Tech oferecerem infraestrutura. A Google ofereceu de graça. A Google chegou na UFPA em crise e falou assim: a gente te dá de graça servidor ilimitado. Eu tinha um Google Drive ilimitado da Google na UFPA. Aí passou a pandemia, passou uns 2 anos, eles falaram: não vai ser mais ilimitado e não vai ser mais de graça. E aí eles começaram a cobrar, e aí não sei de onde a UFPA está tirando dinheiro para ter que pagar a Google, porque se não pagar ela não tem mais e-mail institucional. Então, né, você tem uma série de políticas de cortes orçamentários, de cortes sociais do Estado, isso é uma razão do Estado, né, das políticas de austeridade, que incidem diretamente na capacidade. E sem um reinvestimento do Estado, a gente não vai conseguir criar infraestrutura para conseguir ser soberano. Né? As universidades federais que estão na Google, elas não podem se dizer soberanas. O funcionamento delas depende de uma empresa. Né? E sem uma reestruturação financeira das universidades, dificilmente a gente vai conseguir restabelecer uma soberania digital. Há
movimentos políticos para isso, né? A gente está se organizando para tentar, pelo menos, um esforço para tirar os serviços públicos do mercado de dados, porque é isso que está acontecendo, né? Os serviços públicos do Brasil estão servindo para aumentar a lucratividade de empresas que trabalham com dados. Esse fato que o Fábio falou sobre o SouGov, isso é muito preocupante, né? Dados, a gente é obrigado a usar o SouGov, a gente como funcionário público federal é obrigado a usar o SouGov, que é um aplicativo de gestão de recursos humanos, porque a gente é contratado, né? A gente é funcionário e, pelo fato de a gente ser funcionário público, a gente é obrigado a participar de um mercado privado de dados baseados em... que funciona com machine learning, né? Então, os dados que a gente coloca no SouGov, as interações que a gente faz lá estão sendo utilizados para treinar inteligência artificial da IBM, sem o meu consentimento. Não só sem o meu, compulsoriamente. Uma pessoa que entra na universidade pública para gozar de um serviço público, ele tem que necessariamente, se for de uma das universidades que tem a sua conta de e-mail na Google, ele tem que necessariamente participar de um mercado privado de dados. A própria universidade o insere nisso, né? É uma distorção público-privada que é própria, né, desse tipo de visão empresarial, principalmente baseado, né, nas terceirizações de serviços públicos, que é irreal, é meio surreal, assim, né, quase irracional para a gente entender. Então, né, há uma união, né, a gente está tentando politicamente reverter isso, e há esse é o meu último slide. Há uma resposta pública para isso, né? O governo brasileiro está tentando criar uma LLM pública, né, com uma inteligência artificial pública chamada Soberana. Então, estão criando uma legislação aí para criar uma inteligência artificial brasileira. Já tem órgãos do serviço público que já estão pensando em criar serviços de mensageria próprio para não depender do WhatsApp, né? A gente tinha uma lei disso, né? Um decreto, quando o Snowden, vazou no Wikileaks, né, as conversas da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos pelo Snowden, saiu que as conversas da presidência da República, na época era Dilma Rousseff, estavam sendo vigiadas pelos Estados Unidos. Quando isso aconteceu, a Dilma fez um decreto que proibia qualquer órgão público federal de ter qualquer serviço em nuvem. Então, ela fez um financiamento de servidores próprios em todos os órgãos federais para não utilizar e-mails em nuvem de empresas de fora do país. Mas, em dia 28 de dezembro de 2016... Não, 18, no apagar das luzes do governo Temer, ele derrubou esse decreto, né? E isso foi um sinal verde aí para as universidades públicas federais fazerem acordos com a Google. Mas há um movimento, mas ainda a gente precisa compreender, né, essa estrutura do mercado internacional de tecnologia, a importância do Brasil nesse mercado e como se organizar politicamente para que a gente consiga não só ter uma soberania direta, né, na regulação da atuação dessas empresas, mas condições estruturais para exercer essa soberania. Bom, o que eu preparei foi isso, eu fico à disposição aí para as perguntas. Passei um pouco do meu tempo aí, me desculpe. Muito obrigado. Sem mais delongas, eu passo a palavra para o Yuri. Olá, pessoal, boa tarde.
Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? E é uma honra estar aqui hoje, estar no Auditório Weiss, né? Quando eu estava aqui na Química, o pessoal da Química sempre falava, né, professora, do professor Weiss, assim, né? Uma memória muito presente, né? Até como a atuação, né? Enquanto professor, enquanto cientista, e foi sempre muito inspirador. E é um prazer muito grande estar aqui hoje. Um pouco do meu objetivo com essa fala vai ser trazer algumas coisas práticas, né, de exercícios e de movimentos e de ações, até no quesito da engenharia, de iniciativas que tentam criar ferramentas, construir tecnologias que escapem dessa cilada, né, da gente não cair nesse problema, né, que as grandes empresas estão excessivamente nos colocando isso no nosso caminho, né? Só queria falar um pouco, né, da onde que eu venho, né? Vou colocar um pouco de opinião. Então, eu acho sempre importante, né, colocar isso. Eu sou nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu me formei em física na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Depois de lá, eu vim para cá fazer mestrado com a professora Elizabeth, aqui no ITA. Foi um momento extremamente incrível na minha vida e de crescimento, né, e de desenvolvimento de ideias e de concepção científica também. E quando eu fiz o mestrado, depois eu fui, até a professora me incentivou muito, você tem que, né, viver o que você está buscando. Eu sempre tive um pouco essa coisa de não ficar só num assunto, né? Sempre quando eu estava aqui, eu estava com 1000 coisas, né, professora? Eu estava envolvido com 1000 coisas diferentes, totalmente diversificadas, né? Então, depois que eu saí dessa coisa mais acadêmica, eu tive uma experiência de viajar ao mundo. Eu tive morei 3 meses na Índia com comunidades, né, desenvolvendo tecnologia. Tive no Quênia, essa foto de baixo é no Quênia, onde eu tive com pessoas do mundo inteiro que também tinham esse mesmo objetivo de desenvolvimento de tecnologia e autodeterminação das comunidades que usam essas tecnologias, principalmente no contexto das redes comunitárias. Aquela foto ali do cachorrinho, eu estava na Guiana, e era um momento até meio difícil, assim, porque eu tinha entrado na Guiana, o cara falou que eu não precisava passar na alfândega e não é do Mercosul, fiquei ilegal. Teve um grande problema e eu estava lá com medo, porque, enfim, tinha gente invadindo o lugar, e eu estava só esse cachorrinho aí. Foi uma foto aleatória que eu achei na hora que eu fui colocar, mas, assim, enfim, vivi várias experiências de território, né? De ir para o território e pensar a tecnologia no território. Então, isso foi um pouco da minha formação e é onde eu chego aqui hoje, né? Eu gosto eu também encontrei um livro um pouco aleatório, esses dias estava numa biblioteca, e eu li essa frase, né? Cavar um buraco mais profundo possível e ser o mestre insuperável de uma pequena fatia do fundo visível do céu nunca me atraiu. Aí, na hora que eu li essa frase, nossa, isso para mim define muito a minha trajetória. Assim, nunca quis só cavar um buraco e achar que você... Né, acho que a academia acaba fazendo muito isso com a gente, né, porque é a exigência, né, do mundo científico hoje é que você se especialize muito em uma coisa só. E a gente deixa de olhar para um monte de questão. E quando a gente vai discutir soberania, a gente precisa sair um pouco só de um único contexto. A gente precisa olhar de maneira mais abrangente, né, para poder ter a ideia do que é isso, de como isso vai impactar as nossas vidas, né. Então, acho que isso sempre norteia a minha vida até hoje, assim. Eu tive o prazer de trabalhar com diferentes instituições e como na minha apresentação, né, o Sítio do Astronauta, que é uma organização que tenta entender a tecnologia e desmistificar o desenvolvimento da tecnologia. A Colab e a Portal Sem Porteira as duas estão trabalhando nesse quesito das redes comunitárias, que é a ideia de você desenvolver infraestrutura de comunicação com as comunidades, né? Então, por exemplo, a Starlink, né? Como que a gente não depende de uma Starlink? A gente precisa, as pessoas precisam ter desenvolvimento, entender o desenvolvimento da tecnologia, conseguir, por si só, resolver os problemas de conectividade. Né? Então, a gente trabalhou com isso. Hoje, eu estou de consultor desse Mover-se na Web, é uma chamada do CGI, que espalhou, são 20 organizações ao redor do Brasil que vão receber um investimento para desenvolver o próprio aplicativo de
diversas necessidades que essas comunidades têm. Então, tem uma comunidade lá no Rio que vai fazer o mapeamento de crianças que morreram com bala perdida. Tem uma tem uma aqui em São Luís do Paraitinga que vai fazer um aplicativo para comercializar produtos entre produtor e consumidor. Então, assim, são várias iniciativas ao redor do Brasil que têm exatamente esse objetivo, de que elas criem a própria tecnologia para poder utilizar, e não utilizem uma tecnologia estrangeira que vem de um outro contexto, que não foi pensada para as necessidades dessas comunidades, né? Eu trabalho também com o IEB, que eles tiveram um problema com a Google, por exemplo, que eles ajudam comunidades indígenas e quilombolas a mapearem o próprio território, para fazer demarcação, para entender culturalmente se aquele território faz sentido para aquela comunidade. E aí eles iam colocando tudo no Google. Aí chegou uma hora que aconteceu a mesma coisa, o Google começou a cobrar e tal, e eles me chamaram, a gente está fazendo uma plataforma de dados GEL, uma plataforma SIG, que vai estar no servidor no Brasil, para eles poderem administrar todos os dados GEL deles, para eles poderem colocar lá e fazer mapeamento, fazer sobreposição de camadas, né, de mapas, de desmatamento, com demarcação das terras e tal. E também trabalho com essa plataforma do Catalyze, que é eles trabalham com protocolos descentralizados. Outro problema, o servidor é a grande questão, né? Como que a gente tem servidor? Servidor é caro, a universidade fala, né? Essa é uma das soluções. Você descentraliza, você não precisa de um servidor parrudo com uma capacidade de processamento gigante. Então, você descentraliza as informações. A descentralização diminui a necessidade de um superpoder computacional. Então, essa é uma iniciativa. Na verdade, eu só trabalho assim, de ficar monitorando o sistema deles e tal. Enfim, é um outro eixo aí que eu vou falar um pouco na frente. Então, qual que é a saída, né, para esse desafio da soberania? Tem alguns autores que trazem isso, né, que o caminho é a territorialização. A gente trazer a tecnologia para o território. Então, você traz os dados para o território, você traz a tecnologia para o território. Isso evita a gente ter esse desgaste, né, quando ela está no território. Então, você tem autodeterminação, você tem autonomia, quando a tecnologia está no território. Mas, para isso, a gente precisa de conhecimento. A gente precisa de, cada vez mais, que as pessoas a gente tem um componente educacional, né? A gente precisa se educar e aprender cada vez mais o desenvolvimento da tecnologia, né? Não só usar ela passivamente. E claro, né, a gente não pode achar que a tecnologia é só uma ferramenta, porque não é. Então, a tecnologia, para além disso, ela vai ter enraizado nelas todos os componentes sociais, culturais, econômicos, políticos. A tecnologia não é neutra, né? A gente não pode cair nessa cilada. A tecnologia é muito mais do que isso. E por isso é importante a gente olhar o horizonte, né, mais amplo que a tecnologia traz. Dito isso, então, um pouco desse trabalho que nos últimos 10 anos eu venho me concentrando, a gente percebe que a tecnologia, para a gente ter essa noção mais ampla e não cair nessas ciladas que as grandes empresas colocam, que realmente a tecnologia ela tem que vir com autonomia e autodeterminação, a tecnologia tem que pensar e preservar cultura e identidade, a gente tem que ter uma resistência a essa colonização digital, né, que desde o Edward Snowden isso está muito claro, né, como essas empresas tratam países como o nosso, que é uma colonização digital, é chegar e não respeitar lei nenhuma, não respeitar cultura nenhuma, não respeitar não importa, são só produto, né? Os nossos dados acabam sendo a matéria-prima para a riqueza dessas empresas, né? Estava vendo uma notícia que acho que Singapura, na Ásia tem tido muitas coisas assim. Singapura decidiu que os dados, se alguém quer os dados, vai ter que pagar por eles. Todo mundo falou, não, mas se vocês fizerem isso, ninguém faz isso, as empresas vão fugir daí, vocês vão perder dinheiro e tal. E não aconteceu isso, aconteceu o contrário. Ficaram para trás um pouco, mas hoje 20% do PIB está relacionado com dados. E no Brasil, os nossos dados vão de graça, né? E isso vira riqueza. Então, os dados viram riqueza. Então, se a gente não fosse atentar, pelo menos por uma questão de soberania e de autodeterminação do país, é o financeiro que bate também. Os dados são riqueza.
E a gente está exportando isso. O Brasil é um dos maiores exportadores de dados do mundo. E aí é o dado da universidade, é o dado do desempenho da criança, da escola, está indo lá para quê? Para tornar riqueza. Isso vai tornar riqueza lá na frente para essas empresas, né? Enfim, e sustentabilidade e resiliência. Então, esses são pontos primordiais para o desenvolvimento de tecnologia, se a gente não quiser cair nessas ciladas, né? E a engenharia nisso, né? Eu quero trazer aqui alguns exemplos. Então, eu falei das redes comunitárias, também existem os data centers comunitários, que é a ideia de desenvolver tecnologia, desenvolver infraestrutura, desenvolver tecnologia conectada ao território, né? E aí, a componente educacional que eu falei. E esses protocolos de comunicação que eu falei, descentralizados, né? O Fediverso e a D-Web, né? Que são movimentos hoje que tentam trazer pessoas, desenvolvedores, engenheiros, pessoas que querem construir novos protocolos de comunicação. Porque os protocolos de comunicação hoje, a maioria deles dependem de um servidor centralizado, né? E é isso que é o desafio. Vamos se concentrar em mudar o protocolo também, porque também, como o Léo falou, tem uma linha tênue. A busca pela soberania, ela pode cair num autoritarismo, né? Como que a gente escapa disso? Como que a gente se vacina disso? Então, uma solução importante hoje são os protocolos. Então, se os protocolos são descentralizados, a gente consegue se precaver disso. Vou falar um pouco mais. Então, só para definir um pouco, né, que são redes comunitárias. Então, nesse autor, redes inspiradas, construídas, geridas por cidadãos e organizações sem fins lucrativos, são iniciativas das quais as pessoas combinam seus esforços e recursos para instanciar coletivamente infraestrutura de rede de comunicação. E isso a gente defende que seja como política pública. A gente conseguiu, há uns 5 anos atrás, que a ITU colocasse as redes comunitárias como um elemento importante no desenvolvimento de comunicação ao redor do mundo. Então, isso já é uma política pública que vem de uma organização internacional, e vários países estão aderindo e começando a desenvolver isso. Essa época que eu tive na Índia, era muito curioso, porque na Índia eles não usam Starlink. Eles não têm nenhuma tecnologia de satélite de baixa órbita, nenhum. Porque eles falaram assim, a gente vai ter quando tiver o nosso. Então, tem também uma coisa que vamos dar um passo atrás e vamos ter o nosso. A Índia foi muito clara, a gente vai ter a nossa tecnologia de satélite de órbita baixa. A gente não quer empresa americana aqui vasculhando o que a gente está fazendo. A gente não quer. A gente tem boas relações com eles, mas a gente não quer. A gente quer ter o nosso. Então, isso é uma decisão muito importante. Claro que isso também... a Índia é um pouco complexa, né? Porque tem um nacionalismo um pouco complicado na Índia, assim, mas vem disso também. A gente fala, não, a gente vai ter o nosso e aí a gente vai ter a soberania. Então, a gente não vai ter a melhor tecnologia agora. Se a gente não tem essa capacidade, a gente vai ter daqui a pouco. Mas a gente vai correr para chegar lá, né? Isso eu achei um exemplo muito interessante. E aí, como que a gente desenvolve as redes comunitárias, né? A gente tem uma parte do software, é um software livre, e aí muitas pessoas desenvolvem, por exemplo, o LibreMesh, a gente só insere isso num roteador convencional, um roteador de larga distância, seja qual ele for, e a gente começa a construir uma infraestrutura de rede mesh. Essa infraestrutura já possibilita a gente ter um protocolo descentralizado de conexão entre os roteadores, né? E aí você se conecta num roteador, mas você está conectado numa nuvem de roteadores. Isso faz com que você consiga permear um território inteiro com um sinal de Wi-Fi. E aí, se você colocar um servidor em um dos pontos, o servidor vai ser acessível em qualquer lugar do território. Então, por exemplo, a gente já pode ter um servidor, já tem uma componente de soberania. Por exemplo, na minha comunidade, vou mostrar daqui a pouco, a gente tem um servidor de DNS na comunidade. Então, para eu consultar DNS, eu não preciso sair do meu Wi-Fi. Meu DNS ele é resolvido dentro da minha rede. Não tem por que ninguém saber o que as pessoas estão acessando, a não ser as pessoas que estão no território. Então, esse é um fator importante. E aí, muitas outras ferramentas a gente pode aproveitar de uma infraestrutura comum, né, num território. E o LibreRouter, que foi um roteador desenvolvido coletivamente entre as pessoas que já vivem esse ecossistema de rede comunitária. Então, a gente fez o desenho do dispositivo, da placa, todo o circuito, uma pessoa mais especialista que fez a revisão, a gente conseguiu fazer um roteador próprio, não é da TP-Link, não é da Ubiquiti, é um roteador nosso, que a gente desenhou coletivamente, né? Então, assim, só para dizer que o software livre e o hardware livre são ferramentas importantes quando a gente não tem, de fato, uma expertise para construir isso.
A gente lança mão do que é software e hardware livre, né? E a gente consegue fazer isso coletivamente. E aí outros trabalhos que eu tive a oportunidade de trabalhar também, que estão nesse mesmo caminho, né? O Nimble da Wacoma, que é aqui tem tem um componente de rádio, de telefonia, PABX, tem servidor local com conteúdo, de stream, de tudo fica aqui nessa torre. E aí esses equipamentos, esses roteadores, eles são espalhados pelo território. Normalmente eles usam em diferentes casos, mas, por exemplo, em caso de desastre ou em caso de comunidade que não tem conexão, você vem, instala isso aí na comunidade, espalha os roteadores e você consegue ter acesso a todos os serviços que essa torre oferece, né? E aí, se você tiver um telefone VoIP, você conecta ele no seu roteador e você consegue conversar de graça com quem está nesse mesmo território, né? Então, de novo, é territorializar a tecnologia. E um outro trabalho da FreeFunk, que é esse controlador de carga, porque normalmente em alguns lugares não tem, muitos lugares não tem acesso à energia elétrica. Eles inventaram esse controlador de carga livre, né? Então todo o código e todo o hardware está disponível. Ele é baseado em ESP32, é um sistema embarcado, acho que a maioria conhece. E aí, bom, a gente tem o firmware lá e a gente consegue ter inclusive ele é possível comunicar entre controladores de carga para ver se está faltando carga em algum lugar e tal. Então são dois exemplos aqui de tecnologias que estão nesse mesmo sentido, né? E esse aqui é o sistema que eu falei que a gente tem. Isso aqui chama Pi-hole. É muito simples, é muito enxuto, não precisa de um grande servidor para ele. Uma Raspberry você consegue instalar e administrar todo o fluxo de DNS. Então, o DNS, o que ele é? Quando você vai acessar um site, os computadores não entendem esses nomes, eles entendem IPs. E aqui, a única coisa vai ser que ele tem uma lista de IPs e nomes e vai entregar isso para o cliente e falar, olha, esse nome que você quer está nesse número, vai lá que você vai encontrar o conteúdo. E não só isso, a gente pode fazer bloqueios. Por exemplo, hoje eu tirei esse print. Então, tem 41 mil requests bloqueados. São o quê? Às vezes, a gente coloca lá uma lista proibida, né? Você pode editar isso, mas, às vezes é isso. É um monte de gente que usa a mesma rede. A gente bloqueia um monte de coisa que é scrap, essas coisas de só ficar puxando dado, ou alguma coisa que é banner, coisas nocivas, né? Então a gente tem esse controle de falar, olha, isso aqui não entra nessa rede. A gente tem a soberania da nossa conexão. A gente quer que não tenha vários tipos de intempéries que tem na internet. Então a gente pode criar um filtro e aí fazer isso. E aí isso é discutido comunitariamente, né? O que vai ser, o que vai entrar, o que não vai. Não é uma coisa que uma pessoa decide, né? Mas é um exemplo de ferramenta que a gente pode ter quando a gente tem o domínio da tecnologia no território, né? E é isso, aqui eu tenho uma lista de quem acessou o quê, mas ela fica no território, né? Ela fica no território, ela não fica fora. Claro, se alguém cometeu algum crime, também a polícia pode vir e pegar, está aqui, ó, também né? Está aqui, se alguém cometeu um crime, está aqui quem acessou o quê, e não tem problema, mas está no território, não vai estar fora daqui. E quem quiser saber mais, eu publiquei 2 materiais junto com a Digital Democracy. Um é o guia de redes comunitárias, né? Como que é o processo de construção disso. Ele é bem amplo, né? Toca em vários pontos. E como você utiliza o LibreRouter para fazer uma infraestrutura autônoma de comunicação. Então, nesse link. Então, e aí essa outra componente que eu queria trazer, fiz parte desse movimento do D-Web, que traz alguns princípios para nortear as pessoas que querem desenvolver novos protocolos de comunicação. Né? Então, tem uma série de princípios que foram escritos junto com uma comunidade do mundo inteiro sobre como esses protocolos... Opa. Voltou. Agora não sei. Esse aqui. Como criar esses protocolos, né? Porque se a gente não se preocupar na criação dos protocolos, como eles devem ser, lá na frente a gente pode ter problemas. Então a ideia foi juntar várias pessoas do mundo inteiro que estão preocupadas com isso e falar como vão ser os protocolos de comunicação. Como vai ser essa infraestrutura de protocolos, né? E aí, dentro desses protocolos, acho que alguns mais famosos, outros nem tanto, mas
o IPFS, o Hypercore, o DAT, o Matrix, que é um de chat mais conhecido, o Solid e o Secure Scalable. Isso aqui tem outros, né? Mas esses aqui são uns exemplos de alguns que eu já trabalhei, principalmente o Matrix, que eu estou trabalhando, e o Secure Scalable. IPFS já trabalhei um pouco, mas são protocolos que são protocolos descentralizados. Alguns, porque o Matrix, que é federado, ele depende de um servidor federado. O Solid já é uma coisa que tem os pods, né, que você escolhe qual tipo de dado vai ser compartilhado e qual não. Mas são protocolos, exemplos de protocolos que já vão ajudar a gente, por exemplo, a escapar de algumas ciladas, né, dentro desse ecossistema. Isso, muitos creem que isso vai ser o futuro da internet. Então, os protocolos antigos vão ir morrendo para que esses novos protocolos tomem conta desse ambiente, né? E aí também tem os protocolos de Bitcoin, de Ethereum, né, que também fazem parte disso, mas estão mais ligados com uma questão financeira. Mas eu quis trazer esses aqui que estão mais ligados com o que tange mais a gente na questão dos nossos dados, né? E, enfim, só para dizer que daí eu comecei esse projeto de doutorado, que a ideia é uma ideia também que está ligado com soberania, que é a construção de um dispositivo. Pô, mas tem um monte de dispositivo aí, tem Raspberry, ESP32, tem LoRa, tem um monte, mas não tem nenhum nacional. E eu quero enfrentar esse desafio, né, de pensar a tecnologia nacional, de pensar como a gente constrói e aprimora a tecnologia voltada para as necessidades técnicas da nossa população. Então, eu vivo na zona rural, e lá ninguém tem acesso à tecnologia. Como, por exemplo, um agricultor com mais dinheiro, vamos dizer assim, ele compra lá uma máquina que está conectada com um servidor nos Estados Unidos, e aí a empresa do servidor dos Estados Unidos vai pegar todos os dados de produção dele, de plantio, de produção, sabe de tudo dele. Mas ele tem uma coisa super avançada e está lá. Só que um produtor rural aqui, ele não tem acesso a isso. Ele fica à mercê, ele não tem nenhuma competitividade, porque ele é um produtor pequeno e não vai ter acesso à tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, o que tem, ele pode cair numa cilada. Que, por exemplo, se ele for pedir um empréstimo, se ele for vender a terra dele, se o cara que está com os dados dele já vendeu essa informação para quem está fazendo negócio com ele vai sair perdendo. Por quê? Porque o cara sabe quanto que ele produz. Aí fala assim, você quer vender sua terra por tanto, mas não vale, porque eu já sei quanto vale a sua terra. Eu vou pagar tanto. Então, enfim, é preocupante a coisa da tecnologia, o desenvolvimento de tecnologia, ainda mais quando a gente fala de coisas básicas para a gente como agropecuário. E eu comecei eu tenho essa proposta, estou iniciando agora o estudo na Unifesp, que é tentar criar tecnologia nacional e que não caia nessas ciladas, né? A ideia é construir uma tecnologia de baixo custo, baixo consumo, lançando mão dessa nova tecnologia que são as baterias Harvest Energy, que coletam energia do meio, porque energia é um problema sério, ainda mais bateria, e um sisteminha de comunicação muito enxuto, muito simples, com um protocolo muito simples mesmo, assim, que consuma pouco e consiga comunicar coisas básicas num território e que a informação fique ali. Bom, o que eu tinha para falar mais ou menos era isso. Espero que a gente possa conversar mais e dialogar sobre esses pontos aí que a gente levantou vários. Bom, agradeço as falas. Eu só vou fazer um comentário aqui, já passo a palavra já pensem nas questões. Só para contextualizar, o professor Léo, né, já deu aula aqui no ITA, né, para quem não sabe, já foi professor de Humanidade 70, né, Tecnologia e Sociedade, né, por um tempo. E o Iure, eu pessoalmente o conheci no projeto, né, Formação de Engenharia e Cidadania, porque nós aqui, quando a gente começou os projetos de extensão na disciplina, a primeira parceria que a gente fez foi com a Colab, né, com o Portal Sem Porteiras, que o professor colocou aqui, né, que o Iure colocou aqui. Então, é um prazer tê-los aqui. Achei que as falas se complementaram diretamente, né, uma fala mais de contextualização macro, né, sobre essa questão, né, apontando questões políticas e também alternativas, e uma fala mais, e aí, como fazer? Né, mão na massa, para pensar nessa construção de baixo para cima
da soberania digital. Então, agradeço muito as falas, a presença, e agora vamos abrir aqui as questões. A foto da capa do manual do BIFEC, que tem uma pessoa na antena, é esse rapaz aqui. Bom, inicialmente gostaria de agradecer pela presença de vocês aqui. Acho que foram falas riquíssimas e é uma pena, como o Fábio levantou inicialmente na sua introdução, que esse tema seja tão pouco abordado, né, no âmbito ali da graduação, né, daqui da nossa casa, bem como na Federal do Pará, que ele trouxe a informação. E gostaria de parabenizar também por vocês trazerem informações tão relevantes para a gente. Então, vou começar fazendo uma pergunta para os dois, mas aí eu vou direcionar para cada um. O professor Leonardo falou muito bem da conceituação da soberania digital, trazendo ali o aspecto relacionado principalmente a essa capacidade do Estado de legislar e fazer valer as suas leis aqui dentro do território. Trouxe exemplos até muito atuais sobre essa validade, né, que o Judiciário está tentando fazer essa semana sobre isso. E aí, olhando para essa vertente, né, de legislar e fazer valer, rememoro alguns marcos regulatórios que a gente tem sobre isso. Por exemplo, o Marco Civil da Internet, que está completando 10 anos de existência aqui no Brasil, uma lei federal criada ali pelo governo da Dilma na época, que foi bastante elogiado por congregar ali uma série de setores diferentes. É considerado por alguns juristas como algo diferenciado, que tentou olhar para a demanda nacional. Não foi tão observada a experiência lá fora como foi a LGPD, em 2018, aprovada, que a gente já tinha uma experiência e regulamentação bastante desenvolvida, sobretudo na União Europeia. Então, observando aí, Marco Civil da Internet, 2014, LGPD 2018, a gente tem um PL tramitando no Senado, em 2023, que visa regulamentar a IA. E aí, eu queria um pouco te ouvir, professor Leonardo, sobre qual que é a tua avaliação sobre a efetividade desses marcos, né, em relação a essa soberania. Eles são insuficientes no sentido de instrumentos? Quais mecanismos ainda não existem ou poderiam existir nesse âmbito? Então, te ouvir em relação a isso. E para o Iure, que trabalhou, e como o professor Fábio falou, acho que as falas foram tão complementares, no sentido de você trazer já a soberania digital na perspectiva de infraestrutura estatal, né? Então, o Estado também tem uma infraestrutura autônoma em relação ao que a gente vê na realidade, e aí trazendo uma série de soluções. E aí, também, me valendo também de marcos regulatórios, porque é a minha área, mas o Marco Civil da Internet, de 2014, ele trouxe a questão da neutralidade da rede e tudo mais, mas ele fala muito em relação a um dos seus objetivos, que é inovar e fomentar a ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso. E fala bem no final, como uma das obrigatoriedades do poder público, que é promover a inclusão digital, né, buscar reduzir as desigualdades, sobretudo regionais. Então, um pouco ouvir da tua experiência, da tua larga experiência internacional e nacional, mas muitos desses projetos que você está mostrando para a gente, onde tem ali a mão do Estado, onde tem política pública envolvida e que a gente poderia ver essa efetividade desse marco regulatório. Então, é isso. São essas. Alô, alô. Solta aqui, ó. Primeiramente, gostaria de agradecer aí pela excelente palestra, pela temática. Bem, eu queria fazer uma observação apenas, né? Acho que é para os dois, né? Vocês colocaram aí a questão da soberania e, como o professor Fábio tinha falado, eu lembrei do Sérgio Amadeu, né? Que tem naquele livrinho, ele chama essa questão de trincheira algorítmica, né, que é uma guerra para ele, né, uma verdadeira guerra que se impõe dessas gafãs que ele chama, né, que são as grandes corporações
E como ficou bem claro, né, tudo isso acontece porque o dado, né, os dados hoje geram dinheiro, não é? Tanto é que ele relaciona a trincheira algorítmica ao neoliberalismo. Isso é uma vertente do neoliberalismo. Os nossos dados viraram recursos financeiros, não é, que se vende sem o nosso consentimento, né, sem respeitar a privacidade de ninguém, né? Eles querem esses dados para que transforme isso em predição, ou seja, transforme as nossas escolhas, os nossos desejos, né, nossos desejos de compra, ou seja, isso afeta a psicologia da gente, né? Daí é que eu acho difícil qualquer tipo de reversão interna desse problema, né? Porque a partir do momento que essas tecnologias souberam lidar com o nosso psicológico, e isso hoje é provado, que o Instagram, em 3 segundos, consegue capturar a nossa atenção, né, e não deixar a gente se desfazer dele, né? Isso tem dados hoje que mostram isso. Então, ele sabe manipular o nosso psicológico, né? Então, assim, eu acho que o problema da descolonização não é um problema territorial e não é um problema, talvez, jurídico. É um problema de segurança pública e de política pública, porque é a mesma intenção dos usuários de drogas, né? Se você não cuidar desse aspecto psicológico que prendeu a gente a essas redes, né, dificilmente a questão da soberania vai ser efetivada, né? Então, a soberania hoje, na questão de dados, não parte mais de agentes externos. É nós. Nós estamos capturados, como fala o Foucault, né? Capturaram a nossa atenção, capturaram nossos corpos, capturaram a nossa inteligência, e dificilmente o Flávio Dino, né, o Alexandre de Moraes vai conseguir reverter isso, se não reverter a questão psicológica que eles conseguiram capturar da gente. Era só essa observação só. Obrigado, Del. Mais uma questão? Não? Vou devolver aqui, então, o microfone. Eu estava deixando oportunidade para os alunos perguntarem, mas já que eles estão tímidos, né? Yuri, quando nós estivemos lá em Monteiro Lobato, e foi uma experiência incrível, né? Os nossos alunos lembram demais, quer dizer, aqueles acho que já até se formaram, mas na época eles falavam demais disso. Eu acho que a questão do território é fundamental. Eu lembro de você falando, o Léo falou, o ITA está fora dessa. Nós temos um e-mail GP-ITA, quer dizer, nós GP, os alunos GA, ita.br. Mas eu lembro de você falando que a gente tem um tronco de fios e cabos, que aí a gente não passa por esse trânsito maior, não é? Não sei se eu estou se a labirintite está afetando a memória também, mas eu lembro de você falando disso. E no território, você trouxe aí uma série de exemplos, e exemplos que dão até uma esperança, mas eu lembro que tinha a questão da alimentação dos dados, porque ficava uma quantidade de dados muito pequena, que não atraía tanto as pessoas. Então, eu me lembro, por exemplo, de pessoas que queriam vender os seus produtos, mas por ficar no território, era uma comunicação muito limitada. E aí a pergunta essa questão do território dessa comunicação continua dessa forma? Tem solução para isso? Não tem? É suficiente? Não é suficiente? Essa questão seria talvez da proliferação da comunicação, da expansão da comunicação, não é?
E para o Leonardo, o que eu queria, assim, é de assustar, é de assustar muito tudo o que você colocou. Se o Iure traz um pouquinho de esperança, o que o Leonardo trouxe foi assim um banho de, ai meu Deus, não tem mais jeito. A sociologia que faz isso, né? Não tem mais jeito. É isso, acabou. E acabou, boa sorte. É isso mesmo. A gente combinou, tá? A gente combinou antes. Eu mandei mensagem para ele, falei, o que você vai falar? Vamos... brincadeira. Então, vamos lá. Política pública. A gente faz parte, está construindo... assim, é bem demorado, né? Mas a gente está firme e forte, galgando de pouquinho em pouquinho um espaço, né? A gente tem o Comitê Brasileiro de Redes Comunitárias. O Comitê Brasileiro de Redes Comunitárias, ao qual a Portal Sem Porteiras é signatária, a gente tem um GT dentro da Anatel. E aí a gente tem conseguido fazer uma discussão com esses players políticos da importância desse tipo de ação como política pública, né? E aí a gente... é difícil, mas estamos lá. Por exemplo, o FUST. A gente tem lá, não sei se você sabe, o FUST é um Fundo Universal de Telecomunicação, que, inclusive, vem de acordo com isso de inclusão digital e de acesso e tudo. A gente conseguiu ter essa cadeira, esse espaço dentro da Anatel para fazer esse debate. A gente já sinalizou a importância do FUST para esse tipo de iniciativa, porque isso vai desembocar no que a gente está falando, para poder desenvolver, que as comunidades vão desenvolvendo, que a gente tenha conhecimento, que a gente tenha educação, que as pessoas... vai vir uma avalanche de mudanças, né? Porque não é só a internet o problema, não é só a conectividade, né? Nesses lugares onde não chega internet, não chega esgoto, não chega educação, não chega nada. Então a gente precisa de um movimento que ele é muito mais do que só conectividade, né? Então a gente já tem essa abertura, tem conseguido fazer esse debate, né? Para isso desembocar. A gente já foi difícil, porque quando a gente começou aqui, todo mundo falava que a gente fazia era ilegal, falava que ia denunciar e não sei o quê. Então a gente começou enfrentando esse desafio. E a gente ia lá na Anatel e falou, não, eu quero fazer direito. Eu vou lá na Anatel e vou regulamentar. Não tinha opção de eu colocar que eu estou fazendo um trabalho de conectividade, de inclusão digital, que não tinha essa opção. Então a gente veio num debate muito grande. A Anatel ela é até boa, assim, ela é uma referência assim, com questão de legislação, né? Só que eles falam, não, isso aí já está tudo resolvido, a gente já tem legislação para tudo. Eu falei, não, mas a gente está mostrando uma coisa que não tem. Então, a gente ia lá, mostrava tudo o que a ITU estava trazendo, o que internacional, e foi difícil. Tem países que é até mais fácil. Na Colômbia, que eu já estive na Colômbia, as legislações são muito mais fáceis. Por exemplo, a gente não consegue usar aqui equipamento de... uma coisa muito legal que a gente faz também é assim, pega uma tecnologia que já está esquecida, que ninguém mais se importa, por exemplo, GSM. GSM ninguém mais quer saber. Mas tem as outorgas, é caríssimo e tal. E a gente começou a fazer trabalho com GSM. Você vai lá, pega uma torre de GSM, você coloca numa comunidade, 2G para ligar é incrível. De graça, você mantém sua torre, você consegue fazer ligação dentro de um território, você consegue conversar, você pode pedir ajuda, pedir socorro. Enfim, numa questão rural, por exemplo, você está lá longe, no Wi-Fi é difícil, mas você tem uma torre de GSM, você consegue ligar, pedir socorro, que uma cobra picou lá no meio da roça, sei lá. Então, a gente começou a trabalhar com o GSM. É dificílimo no Brasil a gente conseguir trabalhar com GSM. É dificílimo. Eu tenho um equipamento de GSM, a gente ganhou de uma empresa para fazer esses testes, mas a gente não pode ligar, porque se a gente ligar o equipamento, enfim, a Vivo, que tem lá a outorga pela vida inteira, vai reclamar, mas eles nem usam. Eu estou num lugar que não é região de sombra, ninguém usa essa frequência. Só que as frequências, elas são muito... É muito difícil, assim, elas são todas... Está vendida para sempre para vivos, por exemplo. Então, mas na Colômbia eles já conseguem fazer melhor. Então, depende do país, tem uma facilidade de trabalhar com isso, assim. Agora a gente começou a trabalhar com LoRa, e aí com LoRa a gente tem um pouco de dificuldade por causa do... A gente queria fazer dispositivo de comunicação via áudio, né, com LoRa, mas o problema é que esse tipo de protocolo tem uma restrição no Brasil que você não consegue emitir mais tempo para poder passar áudio, né? E aí, bom, é um outro problema. Mas, enfim, só que a gente tem essa entrada com a Anatel, a gente vai discutindo e falando, a gente precisa de uma mudança aqui, uma mudança regulatória ali, uma coisa aqui. E a gente tem um problema também no Brasil, a LGPD também é um problema disso, né? Que as pessoas que foram criando as regras são mais do direito
do que, por exemplo, o técnico da engenharia, e aí não consegue trazer, porque é um negócio que muda muito a tecnologia. E aí essas leis vão ficando defasadas muito fácil, né? E esse é um outro lugar também que faltam engenheiros, pessoas que entendam mais a tecnologia para poder... Eu sei que é difícil no Brasil, né? Porque aí se você vai mexer com política, ou você é comunista ou você é fascista, né? Então a gente não tem uma abertura mais fácil. Não, peraí, gente, pode ter outras coisas no meio da política, né? Poder discutir para a gente poder ter legislações mais avançadas e mais inteligência no nível técnico, né? Porque às vezes quando é uma pessoa que não entende muito do nível técnico, começa a legislar e começa a criar leis, elas vão facinho cair em alguns problemas, né? Eu acho que a questão do professor do psicológico, né? Eu vou responder nas 3, né? Porque daí eu acho que assim, eu concordo com você, porque que tem um amigo meu que ele fala, meu, o Instagram é pior que crack. Ele fala isso, o Instagram é pior que crack, cara. O vício é muito mais rápido e a dependência é muito maior, e para largar é difícil. Mas eu acho também que a gente tem uma componente, por exemplo, o trabalho que a gente faz é um trabalho de formiguinha, né, de competir com uma Big Tech, por exemplo. Mas, por exemplo, quando a gente teve esse exemplo, o pessoal da associação fez uma novela, uma audionovela. E a audionovela, eu te juro, fez mais sucesso que o Instagram. Eu tenho certeza. Só que, claro, a gente conseguiu fazer uma audionovela de 5 episódios. As pessoas queriam saber da audionovela, saía às segundas-feiras. Não era igual no Netflix, que sai todo, sei lá. Não, saía às segundas-feiras. E era um assédio, assim, de o que vai acontecer na novela? E o que não sei o quê? E são pessoas do bairro que estavam atuando na novela. Eram pessoas do bairro que faziam os personagens, e a história tinha muito a ver com a cultura local. Então, foi um exemplo muito bom de como isso foi impactante. As pessoas queriam saber mais da audionovela que ia sair na rede local da associação, da rede comunitária, do que qualquer outra coisa. Então, isso foi um exemplo muito bom, assim, que eu acho que é possível. Nessa experiência é possível. Claro que a gente não consegue produzir tanto conteúdo quanto o que as empresas fazem, porque elas pegam todas as pessoas do mundo para produzir conteúdo para elas, né? A gente não, a gente tinha um recurso de um projeto para fazer um conteúdo, enfim, a gente faz uns jornais, faz umas coisas, né? E é possível. A nossa esperança daí, professora, que acho que liga um pouco, quando eu comecei com essa coisa de rede comunitária, eu achei incrível, porque, enfim, eu tinha acabado de sair daqui do ITA, e eu fui num encontro, era arte e tecnologia na roça. Era um monte de maluco, de um monte de país, que se encontrava numa casinha, no meio rural lá, e a regra era o seguinte, todo mundo era muito expert de tecnologia, assim, tinha gente da Espanha, Argentina, tinha umas pessoas muito boas. Mas a regra era o seguinte, a gente vai compartilhar uma casa por 15 dias, a gente vai desenvolver tecnologia, tinham 5 projetos, um era de fazer redes como essa, outro era de construir um gerador de hidrogênio, outro projeto era usar bambu para fazer casas, fazer pré-moldados de bambu, tinha outros 2 lá que eu não lembro. Tinha um que era fazer um grid tie de energia solar, e tudo com tecnologia barata, simples, e tinha um custo de corte que o financiador ia bancar. Só que tinha uma regra que era, nesses 15 dias, vocês vão cozinhar e vocês vão limpar a casa. E eu achei muito interessante, porque daí eu comecei a entender uma outra coisa, né, que a tecnologia não está isenta de vários outros aspectos, né? E a ideia de construir comunidade em torno da tecnologia veio forte para mim. E a ideia dessa galera que estava começando essa ideia de redes, na época chamava de redes livres, né? Era um pouco essa coisa de não ficar sob domínio do Estado, né? De ter uma independência do Estado, eles tinham muito forte isso, mas também era uma ideia o seguinte, a gente precisa de uma outra internet. Essa internet que está aí, ela está doente. E a ideia era que se comunidades, diferentes comunidades, elas vão ficar com controle da comunicação, dos servidores e de tudo, essas comunidades elas vão crescendo, elas vão se encostando. Então, imagina, eu tenho uma comunidade que tem ali produzindo uma audionovela com pessoas do bairro. Aí tem uma outra comunidade lá, e essas comunidades elas conseguem se encontrar, e a nossa estratégia sempre foi, e aí é difícil, vai demorar, mas tem a RNP, né? A RNP é uma infraestrutura brasileira de comunicação. Se essas comunidades elas conseguem
tangenciar a RNP, elas conseguem se comunicar diretamente, sem precisar uma outra infraestrutura, que são as infraestruturas dos cabos submarinos pelo mundo inteiro. Então, na essência, a ideia de redes comunitárias é essa. É claro, é muito difícil, né? A gente está vários problemas para essas redes crescerem, mas se elas crescem, produzem conteúdo e têm uma infraestrutura significativa e elas conseguem se tangenciar em algum ponto, elas conseguem se comunicar diretamente. E a gente tem uma outra infraestrutura de comunicação, a gente tem um outro caminho de comunicação. Claro que isso é um pouco uma utopia de uma ideia futura, que isso pode acontecer se tiverem mais iniciativas como essa, mas o caminho seria esse, de ter redes que se encontram e se comunicam para gerar uma outra, vamos dizer assim, uma outra internet, né? Mas é isso, assim, é um passinho a passinho, e eu acredito mais que isso tudo que a gente vê, que eu venho trazendo e tal, é difícil de disputar, eu concordo ali com o professor, mas vai ter um pós isso, porque acho que isso é uma crença minha também, todo império na humanidade ele teve seu ápice e ele caiu. Então esse império das Big Techs uma hora vai cair. E aí o pós disso, o que vai ser? Eu acredito nisso que eu estou trazendo, eu acho que isso é uma coisa que é um forte candidato a ser um pós esse império de comunicação que está aí. Eu vou responder primeiro a Natália sobre os marcos legais. O Marco Civil da Internet realmente foi uma lei muito importante, né, como marco regulatório, até hoje, né, embora ele seja atacado, né, foi atacado desde o começo, com a questão da neutralidade, zero rating, mas a decisão do STF, por exemplo, foi baseada no Marco Civil da Internet. Né, assim, o que embasou a decisão de banir o X do Brasil, né, assim, o que legitimou legalmente, né, foi o Marco Civil da Internet, porque estava previsto, né, que as empresas tinham que ter um representante legal no país para responder aos pedidos judiciais. Né. Agora, a Lei Geral de Proteção de Dados, embora ela seja boa, ela seja uma lei baseada na lei da União Europeia, ela está tendo um problema de execução, né? Em especial com a Autoridade Geral de Proteção de Dados, que agora está sendo reestruturada. Mas, nos últimos anos, a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi utilizada para diminuir a transparência do Estado. Né? Então, esses sigilos de 100 anos que o governo anterior colocou sobre os negócios do Estado foi legitimado pela Lei Geral de Proteção de Dados, em grande parte. Né? Agora que ela está sendo reestruturada, estão, né, chamando novas pessoas para que a Lei Geral de Proteção de Dados seja atuante, porque ela não funciona por si só, né? Ela precisa da autoridade, ela precisa de um protocolo de denúncias, e eles estão reformulando tudo isso. São passos muitíssimo importantes. Né? É muito interessante isso, da gente pensar como que isso está relacionado com a visão que se formou sobre a internet. Né? Se a gente mudasse essa discussão para há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a chave era justamente a possibilidade da internet contornar decisões estatais, e agora a gente está correndo atrás desse problema, né? Porque a internet mudou, a internet se ultracentralizou, a nossa experiência de internet hoje é altamente centralizada, né? A gente usa pouquíssimos espaços, e esses espaços são propriedade de pouquíssimas empresas que hoje, né, controlam boa parte da navegabilidade da internet. Então, a internet se foi colonizada por grandes empresas que hoje utilizam essa ideologia de não interferência do Estado para proteger os seus modelos de negócio. E é essa centralidade que
é um grande percalço para a gente pensar o desenvolvimento da própria tecnologia, né? Porque tecnologia e técnica, elas são meios humanos de resolução de problemas, né? Elas estão ligadas ao local, a resoluções de problemas locais. E se a gente não tem nenhuma autonomia sobre essa produção tecnológica, a gente perde essa capacidade. E isso tem muito a ver com a questão do Delmo, que é a relação de toda essa questão de normatividade com o neoliberalismo, né? Se a gente for pensar a chegada no neoliberalismo no Brasil, foi uma grande relativização da soberania nacional. Se for pensar governo Collor e a interferência do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional na legislação brasileira, tipo, a gente empresta dinheiro para vocês se vocês abrirem o mercado legalmente, isso foi um ataque à soberania nacional. E aí, toda essa questão da movimentação das grandes empresas, do local onde essas grandes empresas estão, da ação que essas grandes empresas têm sobre, não só o Brasil, né, sobre a soberania dos países em desenvolvimento, está muito relacionado ao neoliberalismo, né? Tanto a associação entre o que há do neoliberalismo econômico, né, das políticas de austeridade, da diminuição do gasto do Estado, da criação de metas fiscais baseadas, né, na capacidade do governo de pagar juros de dívida, tudo isso está relacionado à chegada dessas empresas, ao fortalecimento dessas empresas no Brasil. Por isso que eu coloquei o dado sobre a crise de financiamento das universidades públicas, porque essa foi a porta de entrada para essas empresas, né? Sobre a questão, e isso está ligado totalmente às questões de dados. Por exemplo, o exemplo que o Irê deu sobre a produção agrícola, do agricultor que tem uma tecnologia de acesso remoto e o conhecimento sobre essa produção, isso se dá nacionalmente, não se dá só de um produtor. A grande parte das tecnologias de automação da zona rural, elas são feitas por Microsoft e por IBM. Elas têm dados sobre a produção nacional bruta. A Microsoft tem dados, a Google tem dados sobre a produção acadêmica do Brasil. Tem dados sobre a educação brasileira, tem dados sobre a saúde brasileira, tem dados que o próprio MEC não tem, que o próprio Ministério da Saúde não tem, porque estão usando ferramentas privadas que privatizam os dados e são levados para fora. A possibilidade de apresentar soluções de políticas públicas para os estados se privatizou, principalmente a partir de dados. Então, se uma empresa como a Microsoft ou a Google tem dados sobre as relações educacionais no Brasil, como tem se você utiliza as ferramentas da Google. Se você utiliza as ferramentas da Google para uma escola pública, por exemplo, vai ter dados de quanto tempo o estudante demorou para responder tal tarefa, quanto tempo o professor demorou para dar tal tarefa, quanto tempo. Tudo isso agregado se torna um diagnóstico da educação brasileira. E esse diagnóstico é preciosíssimo para a produção de políticas públicas no Brasil. E quem é que está produzindo políticas públicas no Brasil hoje? O setor privado. Se você for pegar Instituto Lehman, por exemplo, tem uma parceria enorme com a Google, enorme. Lá na UFPA, o Instituto Lehman, lá no Pará, o Instituto Lehman, Todos pela Educação, faz eventos junto com a Google. Né? Eles utilizam ferramentas, por exemplo, o YouTube, para os projetos educacionais deles. Né? E aí você vai privatizando a capacidade de produção de políticas públicas. Né? Então, está totalmente ligada a esse movimento de despotencialização dos Estados nacionais,
e a potencialização de um mercado mundial. Sobre os testes psicológicos, o próprio Sérgio Amadeu o grupo de pesquisa dele fez pesquisas, isso foi muito legal. Ele fez pesquisas sobre as patentes do Facebook, quando ainda era Facebook. O que o Facebook está patenteando, principalmente essa relação de psicologia e utilização. O Facebook, ele tem patentes, por exemplo, patentes técnicos psicológicos, baseada no behaviorismo, né? A descoberta do humor da pessoa pela velocidade de digitação. Tem uma patente que eles descobriram, né? Ou eles utilizam, né? Eles têm cientistas de dados, tem antropólogos, sociólogos, psicólogos que trabalham para eles e que fazem correlações, né, entre estados psíquicos e ações, né, que é a base do behaviorismo, né, da relação, que consegue fazer. Tem dados vazados do Facebook, no Facebook Papers, de testes que o Facebook fez com timeline. Vamos ver se eu consigo deixar o usuário triste. Faz uma timeline, o usuário fica triste. Vamos ver se eu consigo deixar o usuário feliz. Monta uma timeline, o usuário fica feliz. Isso tem estudos disso, né? E tudo isso está relacionado a essa ideia em que pé está o desenvolvimento tecnológico hoje. Porque tudo isso está relacionado a um modelo de negócios baseado na captura da atenção, né? Há estudos, né, sobre como se pauta, né, os modelos de negócio baseados na publicidade em um ambiente de abundância de informação, como a internet, né? A internet é um ambiente de abundância de informação. Essa foi a grande crise da internet com os mercados passados, principalmente mercados de música, né? Que é muito difícil você conseguir criar um mercado de escassez quando um produto se torna informação na internet, né? Então, a decisão que se tomou para se tornar viável economicamente é você tornar escasso aquilo que a informação consome, que é a atenção das pessoas. A gente tem uma atenção limitada. A gente não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, e se a gente ficar acordado, a gente tem 24 horas de atenção no dia. Essa atenção que é disputada pelas empresas de publicidade, pelas empresas de internet, principalmente redes sociais, porque quanto mais tempo a gente dá a nossa atenção para essas redes, quanto mais a gente fica lá mexendo na timeline, mais acessível a gente vai ter para as publicidades dele e mais controle sobre as nossas atividades online essas empresas vão ter. E isso faz com que elas tentem centralizar todas as atividades dentro da sua... É o que o Facebook fez, né? Centralizar todas as atividades dentro da sua rede de plataformas. Então, a gente trabalha com as ferramentas do Facebook, a gente se socializa com as ferramentas do Facebook, conhece pessoas, conversa com os nossos familiares, tudo com as ferramentas dele. E isso faz com que a atividade base da internet consuma muita energia. Precisa de muita energia para centralizar esses dados e processar esses dados numa economia baseada na informação. E isso é um problema muito sério, né? Você está causando problemas no Canadá, está causando problemas no Chile, né? O Chile está com um problema com os grandes data centers de lá que estão consumindo água num lugar que tem uma grande escassez de água, porque precisa de muita água para resfriar os grandes data centers. Porque esse modelo de negócio só funciona na centralização, né? Um modelo, por exemplo, descentralizado que o Yuri falou, federado, de pequenos data centers federados, você tem um problema muito menor de gasto de energia do que agora. Se você for ver pesquisas que fizeram sobre inteligência artificial, de quanta energia, uma questão que você faz no chat GPT gasta muita energia elétrica para ser respondida. E aí a gente está colocando inteligência artificial em coisas que não precisam de inteligência artificial. Eu estou fazendo um projeto na CNPq que eles querem que a gente produza alguma coisa de inteligência artificial. Nem está regulado no Brasil isso direito. E aí os caras colocam lá.
que vocês vão fazer com inteligência artificial para a pesquisa de vocês. Né? Sem pensar, né, nas consequências que isso tem. Então, realmente, há uma questão política nessa descolonização. Que eu acho, e agora indo para a Nilda, realmente, assim, a sociologia ela é muito triste. Eu falo que a culpa não é nossa, que a culpa é da sociedade. A gente só explica a sociedade, mas a sociedade não está ajudando muito. Mas isso que a gente está fazendo aqui já é uma saída. Discutir politicamente a tecnologia, isso que a gente precisa fazer, que a gente não faz, a gente não discute politicamente tecnologia. A gente consome tecnologia. E depois a gente corre atrás dos problemas que essa tecnologia produz. Mas a gente não tem nenhum espaço de discussão pública de tecnologia, antes dela ser adotada. Então, as empresas de tecnologia, elas utilizam o grande espaço desregulado que a gente tem para colocar novos produtos, tornar esses produtos necessários, para depois a gente começar a ver os problemas que esses produtos, que essas mercadorias vão causar, para depois a gente correr atrás da lei de regular isso. Só que esses produtos já são muito importantes socialmente, já são muito importantes economicamente para essas empresas, que cercam isso e dificultam. Agora, isso está mudando. Já está começando, a gente está conseguindo discutir isso propriamente, pensando como está a produção tecnológica hoje, quais que são os benefícios e os malefícios para o país dentro dessa produção tecnológica, e começando a discutir isso de uma forma maior. Assim. Então, o que a gente está fazendo aqui, o que o IRE está fazendo sobre... isso é descolonizar a tecnologia, né? É tirar ela desse regime econômico que ela foi colocada, intrinsecamente econômico, não que não deva ser econômico, mas dentro de um modelo específico, centralizado, vindo de fora, e usando a tecnologia para que ela serve, porque hoje a gente não consegue resolver nossos problemas com a tecnologia. Ela está causando mais problemas. A gente está usando tecnologias que são produzidas em outra matriz social, com outra legislação, com outra matriz étnica. A gente está usando inteligência artificial que foi treinada num país onde majoritariamente pessoas brancas. Essa tecnologia vai ser treinada com pessoas brancas. E aí vai um Estado populista utilizar tecnologias para predição de crime, por exemplo, ou para reconhecimento facial. E a grande maioria dos problemas causados por reconhecimento facial para controle de crime são com pessoas negras. Porque essa tecnologia não foi treinada para a matriz étnica brasileira. Não, a gente não consegue resolver os nossos problemas locais porque a gente não tem acesso a essa produção tecnológica. Porque ela foi centralizada. E isso é o que mais me dói no avanço dessas empresas sobre a universidade. Porque a universidade é o espaço de excelência para a produção de alternativas tecnológicas. A gente tem uma autonomia para isso, a gente tem condições de experimentar tecnologias, a gente tem condições de produzir tecnologias que não sejam, pelo menos a priori, diretamente voltadas para o lucro, pode ser produzir por tecnologias públicas, né, porque a gente tem um financiamento público para isso, mas a gente decidiu fortalecer o que é de mais hegemônico do mercado tecnológico hoje. A gente está se negando a produzir alternativas tecnológicas. E isso fortalece as Big Tech. Em Campinas, um dos meus colegas de pesquisa na educação vigiada é o Theo Amiel. Ele agora está no Departamento de Educação da UNB, mas ele trabalhava num centro de produção de tecnologias educacionais da Unicamp. Ele fez o Teleduc, a equipe dele produziu o Teleduc, que é uma tecnologia de ensino remoto aberto, isso em 2014, 2013. E ele tinha um laboratório na Unicamp. Assim que a Unicamp começou a fazer acordos com a Google,
o laboratório dele começou a diminuir. Primeiro tiraram os estagiários, depois tiraram uma parte dos técnicos, depois tiraram a parte do financiamento, e eles tiveram que... Ele saiu de lá, né, porque tiveram que deixar o mínimo de... Minimizaram um espaço que era de criação de alternativas para Google. Então, é isso. A gente precisa discutir politicamente as tecnologias, porque, da forma como ela é apresentada para a gente só consome e depois corre atrás dos problemas. E a gente está fazendo com isso. A Nilda me falou do gp.ita, realmente, gp.ita.br é da Google, então nem vocês estão fora disso. Vou ter que anotar isso no meu hall de pesquisa ali. Já até anotei aqui para colocar, porque não temos mais esse exemplo. Acho que eu consegui responder tudo que eu queria. Obrigado, Léo. Obrigado, Yuri. A gente finaliza essa tarde. Acho que poderíamos aqui continuar debatendo esse tema bastante tempo. Tem que fazer outras mesas como essa. Acho que, ouvindo aqui o Léo, né, encontrando um ponto de esperança, justamente é preciso ter espaços para essa discussão, né? E como o Yuri colocou no início da fala, né, essas tecnologias não são neutras, a gente precisa partir dessa reflexão e aí entender isso socialmente, né? Então, gostaria muito de agradecer, né, a vinda do professor Léo, a vinda do professor Yuri, o debate que foi colocado aqui, né, todos os participantes aqui presentes, e a gente continua, né, com o ciclo. Né, temos aí, semana que vem, é verdade, semana que vem a gente já tem um novo encontro aí do ciclo com a professora Sandra Rufino, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a gente está sendo divulgado, então a gente conta com a participação de vocês para a continuidade dessas reflexões. Ok? Isso. Pessoal, quem ainda não pegou o QR Code com a presença, né, acessem o QR Code para assinar aí a presença. Esse é um evento que vai ter depois certificado também para os presentes. Isso. Quem não tem, que ainda não fez, né, a assinatura da presença, ou faça. Pessoal, muito obrigado. Boa tarde a todos.